Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a função se-erro no Excel. É uma função, como o próprio nome já sugere, né, utilizada para tratamento de erros dentro do programa. Ela vai analisar uma função, uma fórmula, por exemplo. Se ela retornar um erro, então você tem a possibilidade de fazer com que o Excel exiba algo diferente nessa célula em vez do código de erro. O Excel geralmente, quando ele resulta em erro, ele exibe um código de erro. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo a gente tem o erro ND, de não definido. Nesse outro exemplo a gente tem o erro div/0, que é divisão por zero. E aqui a gente tem um erro de valor, quando acontece incompatibilidade de valores. Nesse primeiro exemplo, a gente está utilizando a função procv aqui dentro da célula E3. Eu não vou falar sobre as funções utilizadas aqui dentro desse vídeo, ok? Porque senão o vídeo ficaria extremamente longo. Para cada uma dessas funções que eu estou utilizando aqui, eu tenho um vídeo a respeito, se você quiser dar uma olhadinha, aprender um pouquinho mais, inclusive sobre a procv. Então vai ficar aí na descrição do vídeo, também nos cards, se você quiser dar uma olhadinha depois, tá? Então eu vou só pincelar a função, porque o que interessa para a gente aqui é tratar os erros que algumas dessas funções podem mostrar para a gente depois. O que acontece aqui? A função procv ela faz uma busca vertical. Então, nesse caso, eu vou digitar o nome de um vendedor e o Excel vai mostrar para mim os itens vendidos daquele vendedor. Quando eu não digito vendedor nenhum, o Excel vai me mostrar um erro não definido aqui, porque não existe nada a ser procurado. A mesma coisa acontece quando eu digito um nome aqui que não existe na minha tabela. Eu vou digitar Ana aqui, por exemplo, e vai dar um erro não definido, porque não tem nenhuma Ana aqui. Obviamente, se eu digitar o Pedro aqui, por exemplo, tá joia? Então vamos lá, Pedro. Aí o Excel vai me retornar o valor do Pedro. Pedro, 185, tá joia? Só que se você deixar vazio aqui, o Excel vai retornar esse erro. Tem problema, na verdade, no funcionamento da sua planilha? Não, isso aqui não é um problema, mas fica feio, né? Esteticamente não fica legal mostrar um erro desse aqui, principalmente se quem for utilizar a sua planilha for uma pessoa mais leiga ou se a planilha não é para o seu uso, né? Então seria legal tratar esse erro aqui. Como que funciona a função se-erro, então? A função se-erro, ela vai antes da nossa função principal, tá? Então aqui a nossa função principal, vou dar dois cliques aqui na célula só para você ver a procv em funcionamento, tá? Então aqui a gente tem a E2, que é o valor procurado, o nosso intervalo, né, a matriz, o número 2, que é a coluna 2, e o argumento falso para procurar valores exatos. Essa aqui é a minha função, tá? Então o Excel vai retornar os valores baseando-se nessa função. A função se-erro ela tem que vir antes da função principal, bem aqui no comecinho. Tá? Então, sinal de igual, aí eu venho aqui e vou digitar se-erro, tá joia? E abro parênteses aqui. Agora sim a minha função vai ficar dentro da se-erro, ok? Minha função principal tem que ficar dentro da se-erro. O primeiro argumento da se-erro é o valor, que no caso seria esse aqui. Então o Excel vai testar esse valor, ele vai testar essa função primeiro. Perceba bem, o Excel vai testar essa função. E aí, eu vou dar um ponto e vírgula no final dela. Obviamente, eu tenho a função pronta aqui, tá joia? Mas se você for começar do zero, você vai começar com se-erro, abre parênteses e monta a sua função. E aí, fechou parênteses da sua função, você vai dar um ponto e vírgula aqui para ir para o segundo argumento da se-erro, que é o valor se-erro. Ou seja, que valor o Excel vai mostrar se essa função que eu inseri aqui dentro, que é a procv, retornar um erro. Poxa, Edu, que erro? Qualquer tipo de erro, tá? Então, qualquer tipo de erro que der aí, o que o Excel vai mostrar para mim? Aqui sim, você pode ter uma infinidade de opções para mostrar. Você pode simplesmente mostrar um texto, né? Então, por exemplo, erro. Você pode digitar o texto ali, erro. Você pode fazer uma referência a uma célula. Você pode, inclusive, colocar uma outra função. Então, se essa função retornar um erro, então você vai calcular uma outra função. Tudo vai depender, obviamente, né, do tipo de cálculo que você está montando aí na sua planilha. Aqui no meu caso, como é um teste muito simples, eu vou fazer simplesmente com que o Excel mostre para mim uma mensagem de erro dentro dessa célula. No caso de textos, né, eu vou colocar aspas aqui, sempre aspas duplas, eu sempre digo isso, não são dois apóstrofos, tá? Você não vai digitar um apóstrofo depois do outro, não. Aspas duplas mesmo. E aí você vai colocar o texto que você deseja aqui dentro. No meu caso, eu vou colocar aqui erro. Vamos supor que eu queira só isso. E fecha aspas aqui e fecha parêntese, porque a função se-erro ela só tem esses dois argumentos. Então, o que basicamente está acontecendo aqui? O Excel vai testar essa função. Se ela retornar um erro, o Excel vai exibir erro. Se ela não retornar o erro, então o Excel vai executar a função, entendeu? Então a função está aqui, se não der para executar, se retornar um erro,
mensagem erro. Do contrário, então a função será executada, tá? A fórmula será executada. Vamos dar um Enter aqui e, obviamente, agora a gente percebe que deu erro, tá? Então, erro porque a gente não tem nada aqui. Se a gente digitar um nome que não existe, vai acontecer a mesma coisa. Então, Ana deu erro novamente, tá? Agora, se a gente digitar um nome que já existe aqui, por exemplo, Laís, lembrando-se sempre de respeitar os acentos, né? Então, vai aparecer aqui o valor da Laís, que é 105, no caso de itens vendidos aqui. Então aqui a gente já tem um tratamento bem mais bonitinho, né? Obviamente você pode trocar erro por outro nome aqui, por exemplo, valor ainda não informado, né? Para deixar a pessoa ciente de que o valor não foi informado, então não existe o número de itens, né? O número de itens para ser exibido aqui, porque a gente não tem nenhum vendedor. Naturalmente você pode personalizar ainda mais isso aqui, para que você exiba uma mensagem diferente se a célula estiver vazia e uma outra mensagem se na verdade contiver um vendedor que não existe, tá? Mas isso aí eu vou deixar para o final, tá bom? No finalzinho eu dou essa diquinha para você de como você pode personalizar aqui 2 erros utilizando uma outra funçãozinha aí bastante comum, para mostrar um erro se a célula estiver vazia e um erro se o texto que contiver na célula não pertencer ao meu intervalo de dados aqui. Beleza, agora a gente vai tratar mais ou menos da mesma forma, tá? Um erro acontecido aqui na função média-c. A função média-c eu também tenho um vídeo sobre ela, portanto eu não vou explicar aqui a sintaxe da função média-c, tudo bem? Caso você queira se inteirar sobre ela, é só dar uma olhadinha nos cards e também na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem todos os vídeos relevantes ou citados aqui, tudo bem? E aqui o que a gente tem? Uma divisão por zero, um erro de divisão por zero. Poxa, Edu, mas você está utilizando a função média-c, né? A média-c ela vai fazer uma média de acordo com uma condição. Veja bem, aqui eu vou calcular a média dos meus valores, tudo bem, de acordo com uma condição. A condição que eu especifiquei aqui, ela está em C, na coluna C, né, de C2 a C21, ou seja, de acordo com a minha loja. Então eu venho aqui, por exemplo, e digito matriz, a minha loja matriz. Então o Excel vai mostrar a média para mim dos valores da loja matriz. Então aqui, ó, matriz 8.840, matriz 1.990, 6.520. O Excel vai somar tudo isso e dividir pela quantidade de vezes em que matriz aparece aqui na minha tabela. A média aritmética, como todo mundo já conhece. Acontece que, se eu vier aqui digitar, por exemplo, filial 3, eu vou obter um erro de divisão por zero, porque não tem nenhuma loja aqui com a denominação filial 3, né? Da mesma forma, se eu deixar aqui vazio, eu vou obter um erro de divisão por zero. Poxa, Edu, mas você não está fazendo nenhuma divisão, né? Por que esse erro existe? Na verdade, existe uma divisão implícita aqui dentro. A média nada mais é que a soma de determinados valores dividida, né, pela quantidade desses valores, né? Ou seja, há uma divisão dentro da função média. Então aqui a gente tem uma divisão por zero porque a gente não tem nenhum elemento. Quando a gente não digita nada, a gente não tem nada, né, para ser dividido, né, nada para ser calculado aqui em relação à média. Da mesma forma que se a gente digitar aqui um termo que não existe na nossa coluna de comparação de valores, a gente vai obter um erro também de divisão por zero porque esse termo não existe e, obviamente, não existe o valor para ser dividido e não existe quantidade, né, para ser dividida aí. Então a gente vai ter um erro de div por zero. Como que a gente faz aqui? A mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Você vai colocar a função se erro antes da sua função principal. Então aqui, por exemplo, eu vou digitar se erro, né? Abre parênteses aqui e aí eu vou deixar minha função principal funcionando. Tudo bem? Então aqui esse é o meu valor. Perceba aqui que o Excel está com o valor destacado, né? O argumento aqui, o argumento da função, né, valor destacado. Eu vou dar um ponto e vírgula agora e o valor se erro. Ou seja, o valor se erro, o que vai aparecer, o que o Excel vai fazer se der um erro. Como eu disse, você pode colocar uma outra função, fazer uma referência, fazer o que você quiser aqui. Ou então simplesmente exibir um texto, né? É o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, que é uma coisa mais prática, mais fácil, só para você aprender como é que se faz, né? Então, se der um erro ali, a gente pode colocar loja não encontrada, por exemplo. Sempre entre aspas, tá? Quando a gente está lidando com texto, fechou parêntese, porque esse parêntese aqui é da função se erro, tá? Então aqui a gente tem loja não encontrada, né? Quando a gente tem o vazio, loja não encontrada, se a gente digitar uma outra loja aqui que não existe, filial 07, por exemplo, também vai dar loja não encontrada. Mas se a gente digitar aqui filial 01, por exemplo, então a gente tem a média aqui da filial 01, tudo bem? Bom, agora a gente vai mexer com essa planilhinha aqui de porcentagem, aqui a gente tem um erro valor. O erro valor ele geralmente acontece quando há uma incompatibilidade de valores, né, ou de intervalo de valores, por exemplo. Aqui a gente tem uma incompatibilidade de
tipos de valores numéricos, tá? Eu já fiz um vídeo sobre acréscimo percentual, então a gente está lidando com acréscimo aqui. Eu tenho um valor antigo, eu vou digitar uma porcentagem de acréscimo e vou obter o valor novo aqui baseando-se no acréscimo que eu inseri aqui. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, como eu disse, eu vou deixar aí nos cards e na descrição, caso você queira se inteirar um pouquinho mais. Mas o que interessa para a gente é o erro, é como lidar com esse erro. O que está acontecendo aqui especificamente nesse caso? A minha coluna B aqui, na verdade esse intervalo aqui que contém as porcentagens, ela está formatada como porcentagem. No entanto, eu estou utilizando aqui uma porcentagem com ponto, tá? Separador aqui. Deixa eu só aumentar as casas decimais aqui para você ver o que está acontecendo de fato aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu digitei 8,2, funcionou perfeitamente. Só que aqui 10,5 e 1,5, esses valores não funcionaram. Porque o ponto, ele não é reconhecido no Excel, dependendo da configuração que você está utilizando no Excel, né? No Excel, no Brasil, né, com a configuração padrão, a gente vai sempre notar os números decimais, as casas decimais, após uma vírgula. O ponto ele é utilizado para separação de milhares, tá bom? Então aqui não vai funcionar. É um número incompatível, 1,5. Deveria ser 1,5. Então se eu vier aqui 10,5, então vai funcionar normalmente, tá? Mas se eu digitar 10,5, não, porque é um valor incompatível. Como eu trato isso? Veja bem que nesse caso eu vou precisar inserir a minha função se erro na primeira célula do meu intervalo. Aqui eu tenho uma função que se replica para as demais células. Então o ideal é que eu corrija o erro na primeira e repuxe, né? Puxa aqui com o auto-preenchimento para as demais células. Então vamos editar a primeira aqui. Dá 2 cliques ou apertar F2 no seu teclado, ou você pode editar diretamente aqui na barra de fórmulas, tá? Aqui a gente não tem necessariamente uma função, a gente tem aqui só um cálculo que vai fazer o acréscimo percentual, mas não tem problema, tá? Você pode fazer da mesma maneira. No entanto, atente-se que todo esse pedaço aqui é o meu cálculo, tá? Então, a minha função se erro, ela vai ter que abranger todo esse pedaço aqui, não é só o A2, tá bom? Então, preste atenção onde você vai colocar o seu parêntese. Então, aqui eu vou digitar se erro, abre parênteses, então esse é o valor, tá? Então esse é o meu cálculo. Eu vou aqui no final do meu cálculo, eu vou dar um ponto e vírgula e agora eu vou definir o erro. Como eu disse, referência, fórmula, função, o que você quiser, mas eu vou definir um texto aqui. Então aqui eu vou colocar simplesmente valor incompatível, tá? Tudo jóia? Valor incompatível, fecha parênteses aqui, vou dar um Enter. Obviamente aqui que o erro não foi mostrado, porque aqui a gente tem um valor funcional, um valor que está funcionando. Eu vou simplesmente pegar isso aqui e descer, né, utilizando o auto-preenchimento, e aí eu vou perceber que nas células onde existem erros de valor, então o Excel mostrou para mim o texto valor incompatível. É claro que nesse caso seria muito mais interessante a gente aplicar uma validação de dados aqui, né, através da guia dados, validação de dados. Eu tenho alguns vídeos sobre isso, eu não vou falar sobre eles, sobre esse tipo de validação aqui nesse vídeo, que não é o propósito dele. E a gente poderia, claro, inserir uma validação de dados aqui para aceitar apenas valores numéricos estabelecidos de acordo com uma determinada regra. E aí a gente já obteria um erro em janelinha ali no Excel, né, diretamente quando a gente já digitasse um valor errado aqui, não precisando tratar esse erro depois, tá? Mas aqui é só um exemplo, só para você ver como que funciona o tratamento de erros através da função se erro no Excel. Beleza? Muito simples, né? E agora, como prometido, eu vou voltar aqui e vou explicar para você como a gente pode tratar um erro, né, de duas formas diferentes aqui, utilizando a função se erro e também a função se. Por quê? Porque a gente pode ter um erro ou pode ter uma célula vazia, né? É diferente. A gente pode... um erro não, desculpa. A gente pode ter um valor que não existe, que não está definido aqui na nossa tabelinha de dados, ou então um valor vazio. E a gente quer retornar um texto diferente para cada um desses dois casos. Eu posso fazer isso utilizando a função se erro agregada com a função se, né, que faz um teste condicional também. É claro que existem outras maneiras de se fazer, tudo bem? Eu vou explicar uma mais simples, tá, que você pode utilizar aí. A lógica dela é um pouco mais simples também, mas existem diversas maneiras de se fazer, chegar ao mesmo resultado, dependendo do caso, tá? Mas nesse caso aqui vai funcionar. Então vamos abrir essa célula predição onde a gente colocou a função se erro e aqui a gente está tratando a função se erro, tá? Então a gente vai tratar o erro, beleza? Apareceu o erro, vamos tratar o erro. Só que antes eu quero um teste anterior do Excel. Eu quero que o Excel analise lá em cima, aqui no vendedor, aqui na célula E2, por exemplo, se realmente existe um valor aí. Então, se existir um valor,
aí sim o Excel vai calcular a função se erro. E aí, se houver um erro, vai aparecer a mensagem erro, tudo bem? Agora, o Excel pode testar antes, como eu estou dizendo, né, se existe esse valor aí dentro, se esse valor não está vazio. E se o valor estiver vazio? Se o valor estiver vazio, o Excel nem vai calcular, nem vai procurar a função se erro, nem vai executar a função se erro para ela depois executar a função procv. Como é que a gente faz isso? Como é um teste anterior, obviamente, essa função tem que vir antes da se erro, tudo bem? Então, antes da se erro, a gente vai digitar agora a função se. Eu tenho uma playlist sobre a função se, se você quiser dar uma olhadinha, também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas a função se, ela vai fazer um teste condicional também. A questão aqui, esse teste, ele é bem mais abrangente, ele não é um teste só de erro, né? É um teste muito mais abrangente. Então, se abre parêntese, e agora o que eu vou fazer? Eu vou testar a célula E2. Não é na célula E2 onde eu quero digitar o meu vendedor, então eu vou dar um clique em E2 ou digitar E2, tá? Perceba que o meu cursor está aqui ainda, ó. Se E2 for igual, agora preste atenção, a vazio, então o sinal de vazio no Excel são duas aspas, tá? Aspas duplas, aspas duplas. Então, se E2 for vazio, o que vai acontecer? Esse é o meu teste lógico, tá? Ponto e vírgula, agora o valor verdadeiro. Ou seja, se isso for verdadeiro, ou seja, se E2 realmente estiver vazio, o que o Excel vai mostrar? O que o Excel vai fazer ou mostrar? Eu posso colocar uma ação aqui, uma função, por exemplo, mas nesse momento eu quero mostrar. Eu vou mostrar vazio, tá? Então, se não tiver nada digitado em vendedor, não vai aparecer nada embaixo ali nos itens vendidos, tudo bem? Então, qual que será o meu resultado? Vazio também, tá? Vazio. Aspas duplas, duas aspas duplas, não tem espaço entre essas aspas, tudo bem? E não são 4 apóstrofos, tá joia? São duas aspas. E aí eu vou dar um ponto e vírgula e agora o valor se falso. Aí o valor se falso, aí sim, é a nossa função se erro com a procv dentro. E obviamente, como eu coloquei mais uma função, eu venho aqui no final e fecho mais um parêntese, porque esse último parêntese se refere à minha primeira função, uma dentro da outra, né? Funções aninhadas. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Então, o Excel vai seguir a linearidade da minha fórmula, tá? Então, se E2 for igual a vazio, então o Excel vai mostrar vazio. Acabou. Se essa condição for verdadeira, ele para aqui e mostra vazio. Acabou. Não tem mais nada a se fazer. Se E2 for igual a vazio, ele vai mostrar vazio. Tá, mas e se não for? Então, esse argumento aqui, o se erro para frente, é o valor se falso. Perceba aqui o parâmetro aqui da função se, veja bem, função se, valor se falso. Ou seja, se esse valor aqui for falso, ou seja, não for vazio, aí sim o Excel vai testar o erro. Se a procv retornar um erro, ele vai mostrar a mensagem erro. Se não, ele vai executar a função procv, tá? Parece um pouco complexo, mas na prática depois você pode treinar, você vai ver que é bem fácil. Vamos dar um Enter aqui. Então veja bem, eu não digitei nenhum vendedor, então não apareceu nenhum item. Mas se eu digitar aqui, por exemplo, o Gabriel, tudo bem, então vai aparecer o número do Gabriel, 152. Se eu digitar aqui um nome que não existe, por exemplo aqui, Breno, tudo bem? Então ele vai dar erro. Vai escrever erro porque eu defini erro, tá? Mas eu posso escrever uma outra mensagem aqui. É claro que aqui no lugar de vazio, em vez de vazio aqui na função C, você pode colocar um outro texto aqui dentro. Então, por exemplo, aguardando valor, por exemplo, digite vendedor, digite o vendedor. Então, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, dentro das aspas duplas, né? Digite o vendedor. E vamos dar um Enter. Então, se eu deixar vazio aqui, o Excel vai mostrar para mim, digite o vendedor aqui. Então, aí eu tenho que digitar o vendedor para que eu consiga localizar os itens dele, ou caso ele não exista, então o Excel vai mostrar para mim uma mensagenzinha de erro. A mesma coisa você pode aplicar aqui na função média C, tá? Então, por exemplo, se eu não digitei nada ainda, então o Excel não vai mostrar nada para mim na média. E a mesma coisa na porcentagem. Por quê? Aqui a porcentagem eu acho que fica até mais legal. Porque vamos supor que você não digite nada aqui, o Excel vai continuar calculando. Valor antigo, acréscimo, não teve acréscimo nenhum, ele continua calculando 200. Se não teve acréscimo, é 200 mais 0, que vai dar 200. Então, se não tiver nada digitado aqui dentro, eu quero que o Excel não mostre nada aqui também. Pode ser uma alternativa bastante interessante. Então, aqui eu vou tratar com a função C também. Então, antes de tudo, o Excel vai ter que testar se a célula está vazia ou não está, né? Então, igual C, abre parênteses. Qual é a minha célula? Eu não vou ter como clicar nela aqui agora, mas é a B2, tá? Então, se B2, tudo bem? Igual, e agora o sinal de vazio, aspas duplas, ponto e vírgula.
E aí, se for vazio, o valor novo também vai ficar vazio, vamos supor, tá? Então, aspas duplas, ponto e vírgula. E se for falso, ou seja, se não for vazio, aí sim o Excel vai tratar o erro com a função se erro, lembrando-se de fechar a minha fórmula com outro parêntese aqui que se refere, no caso, ao parêntese da minha função C. Vamos dar um Enter aqui. Tá tudo funcionando, vamos arrastar aqui para baixo, tá joia? Perceba que quando eu não digito nada, o Excel então não mostra nada, mas quando eu digito um valor que dá erro, o Excel mostra a mensagem que eu defini como erro. Beleza? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido de fácil entendimento, apesar de ser um pouquinho complexo para algumas pessoas, mas é só ir treinando. Inclusive, essa planilha está disponível para download. Você pode baixar tanto a versão inicial, aquela vazia com a qual eu comecei o vídeo para você treinar, quanto essa versão final com todas as fórmulas já aplicadas. Aí você escolhe, você pode baixar as duas se quiser. É só acessar o link aí na descrição do vídeo, tudo bem? Caso tenha dúvidas ou você tenha alguma coisa a mais para acrescentar a esse vídeo, fica à vontade na área de comentários. E acesse então a descrição do vídeo para dar uma olhadinha em outros vídeos também relacionados a esse assunto ou outros que você gostaria de ver para aprender um pouquinho mais de Excel. Tudo jóia? Valeu, abraço, te vejo então no próximo vídeo.